Olá, leitores! Como estão vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de 2024 nesse canal. Eu aproveito para desejar um feliz ano novo para todo mundo. Esse vai ser um vídeo sobre as melhores leituras que eu fiz no ano de 2023. E eu tô muito animada para gravar esse vídeo para vocês. Então, é isso. Só compartilhar essa alegria com vocês de mais um ano de leituras e quase um ano de canal. Eu já comentei isso no vídeo passado. Eu espero que o final de ano por aí tenha sido de muita alegria, de muita paz e amor, e que esse próximo ano seja maravilhoso, com muitas leituras, com muitas trocas. E nas fases difíceis da vida a gente sempre sabe que pode contar com os livros, e isso pra mim é um consolo maravilhoso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal, dá um joinha se você gostar do vídeo e também comenta comigo sobre as minhas leituras e sobre as tuas leituras no ano de 2023. Sem mais delongas, eu já vou começar com a minha listinha então dos melhores livros de 2023. Foi difícil construir essa lista porque eu fiz leituras muito boas no ano e aí eu acabo, escolhendo as que mais me marcaram mesmo. Teve outras leituras que foram muito importantes e que não vão estar aqui nessa lista de 10 leituras. Mas essas leituras que eu escolhi para mostrar nesse vídeo foram realmente leituras que mexeram comigo de formas muito específicas e que marcaram o meu ano. O primeiro livro que eu quero citar para vocês é A Extração da Pedra da Loucura, da Alejandra Pizarnik. Esse livro, publicado pela Relicário Edições, traduzido por Davis Diniz, é um livro muito bonito, tem toda uma coleçãozinha de livros parecidos dessa poeta argentina maravilhosa que viveu no século XX. É uma das minhas poetas preferidas e tem se reforçado essa perspectiva de ser uma das poetas que eu mais gosto de ler. E então eu precisava trazer um livro da Pizarnik, porque ela foi uma poeta que marcou o meu ano de 2023. Eu li 2 livros dela, eu já tinha lido outros 2 anteriormente. Inclusive eu penso em fazer um vídeo aqui pro canal sobre a Pizarnik, me contem aqui se vocês querem. E A Extração da Pedra da Loucura é um livro muito interessante para quem leu outros 2 livros dela, que são Árvore de Diana e O Trabalho e as Noites, que eram os livros que eu tinha lido antes desse. E esses 2 livros anteriores têm poemas muito curtos, muito enxutos. É uma poética muito certeira que ela tem. E nesse livro aqui, os poemas, eles se dilatam. Ela usa de muitas frases, de muitas palavras. Os poemas são verdadeiros textos. E é muito interessante ver essa perspectiva dela de ser uma poeta que escreve poemas e versos muito curtos, e aí para uma poeta que passa a usar de muitas frases, de muitas palavras, ela lota as páginas com muitos pensamentos, muitas imagens, muitas reflexões sobre a escrita, sobre a vida, sobre o amor. Enfim, eu achei assim uma leitura muito marcante no meu ano. Com certeza é um livro que eu tô sempre voltando para ler alguns poemas, porque eu gosto muito da poesia para inspirar para a vida mesmo, abrir e ler um poema em voz alta para mim mesma ou para alguém. Então, eu queria trazer um livro de poemas justamente para demarcar também esse lugar da poesia na minha vida, que é um lugar muito importante e que eu sempre gosto de espalhar a palavra da poesia. Eu acho que é um gênero que muitas vezes fica relegado, as pessoas têm dificuldade em lidar com coisas que não entendem, querem racionalizar tudo. E muitas vezes o poema não deixa fazer isso. Então, é um livro de poemas que eu recomendo para vocês também. E foi uma das melhores leituras do ano de 2023, com toda a certeza do mundo. A tradução desse livro é do Davis Diniz. Também tem um texto de prefácio da Nina Risse, um texto de apresentação. E tá muito lindo o livro. É uma coleçãozinha muito bonita, assim, uns livrinhos todos muito parecidos. E tá bacana. Recomendo. Outro livro que marcou muito o meu ano de 2023 e que tá nessa minha listinha das melhores leituras, então, é um quadrinho chamado Mukanda Teodora, que inclusive ganhou o prêmio Jabuti, Então,
é premiado ainda. Antes de ser premiado, já tinha se tornado o meu livro favorito, um dos meus livros favoritos do ano. Eu estava ansiosa pela chegada do Mukanda Teodora, quando eu vi que seria publicado. Eu li três quadrinhos do Marcelo de Salete em 2023 e foi, assim, maravilhoso. Eu fico muito orgulhosa de ter lido esses quadrinhos dele, muito feliz mesmo com esse encontro, porque eu gosto muito das leituras que ele faz da história do Brasil, das perspectivas que ele coloca nessas histórias em quadrinho para a nossa história. E aqui o Mukanda Teodora é magnífico o trabalho que ele faz de recuperar e de conceder voz para as mulheres negras escravizadas num Brasil escravista e que, de certa maneira, confiavam no poder da palavra escrita para construir suas redes de sociabilidades, seus relacionamentos, para alcançar determinados objetivos em geral que visavam liberdade, que visavam resistir àquele sistema. Então, esse livro ele cumpre esse papel de uma maneira sensacional e eu recomendo muito que vocês leiam o Mukanda Teodora. Foi uma das minhas melhores leituras também do ano passado. Eu estou ansiosa para continuar além dos trabalhos do Marcelo de Salete. Enquanto não tenho novos trabalhos, não tenho problema nenhum em reler, porque sim, maravilhoso esse quadrinho. Tem muito material também complementar, textos. É um quadrinho que se passa na cidade de São Paulo, mais ou menos da década de 1860, e conta a história então de Teodora, que é uma mulher negra escravizada, e ela tá com a família dela separada em várias regiões, e ela tenta se comunicar com o marido e com outras pessoas. Ela envia cartas, mesmo sendo uma mulher que não escreve, ela pede para pessoas escreverem essas cartas para ela. E é uma história verdadeira, né? Tem registros sobre a Teodora, e é a partir desses registros que estão num processo crime que o Marcelo de Salete compõe esse quadrinho que ele reconstrói a história da Teodora e concede voz para ela, concede amplitude para suas ações. Então, foi com certeza uma das melhores leituras que eu fiz no meu ano 2023. Fica esse registro e fica essa indicação também de um quadrinho que dialoga tanto com a história do Brasil, que dialoga tanto, né, com o nosso contexto também atual. Publicado pela editora Veneta. Outro livro que eu li em 2023 e que marcou muito o meu ano foi O Som do Rugido da Onça, da Micheline Verunski. A Micheline Verunski se tornou, assim, uma escritora que eu admiro muito por causa só dessa primeira leitura que eu fiz dela. Aqui ela conta a história de duas crianças indígenas que são levadas para a Europa por pesquisadores europeus que estão no Brasil para fazer levantamento sobre a fauna e a flora, e junto com as espécimes da fauna e da flora, eles levam essas crianças. E é lindo o trabalho de ressignificação também, né? O trabalho literário que ela faz aqui, de contar uma nova história para o Brasil. Esse livro eu fiz resenha aqui no canal, inclusive eu vou deixar link aqui para os livros que eu já fiz resenha e que se tornaram preferidos do meu ano. E assim, eu acho que é uma leitura fundamental, é um livro que ainda reverbera nos meus pensamentos, nas minhas ideias. Já faz quase um ano que eu li, porque eu li lá no começo do ano 2023, e assim, como uma pessoa da história, né, como historiadora, eu acho que é um livro fundamental, e aqui eu percebo, assim, esse papel interessante que a literatura faz também em dialogar com os nossos processos históricos, com a própria escrita da história. E é um trabalho de questionamento também, e tem toda uma questão poética no texto da Micheline que me fascina muito. É um livro muito gostoso de se ler em voz alta, eu acho que potencializa a emoção dos acontecimentos, e as frases dela, a composição, a forma de narrar é impressionante. Outro livro que marcou o meu ano 2023 foi Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. Assim, Lígia foi uma escritora que lemos muito em 2023 no Clube Labaredas, com o nosso projetinho Leia Lígia. E entre todas as obras dela, é difícil ranquear, é difícil dizer qual que eu gosto mais, porque assim, a Lígia, pra mim, é uma das grandes, né? Uma das maiores escritoras mais representativas do que é boa literatura
pra mim. Então, eu escolhi Ciranda de Pedra porque eu li em janeiro de 2023, foi o primeiro livro do nosso projeto Leia Lígia. Era um romance da Lígia, então, que eu ainda não tinha lido também. E que, nossa, eu me apaixonei por esse livro. Foi o primeiro romance da Lígia e ela já veio com tudo, assim, um romance psicológico, de formação, em que a gente acompanha a história da Virgínia, uma personagem muito interessante. E tem toda uma complexidade ali para representar as famílias nesse período, ali nos anos 50, no Brasil. Então, entrou para um dos meus preferidos da vida. É um romance gostoso de ler, que eu com certeza tenho vontade de voltar, porque assim, é uma delícia estar aqui dentro dessas páginas. E foi uma das leituras que marcaram o meu 2023, com toda certeza. Outro livro maravilhoso que eu li em 2023, ainda lá em janeiro também. Li muitos livros interessantíssimos no começo do ano, para ver como eu preciso sempre focar em boas leituras e em boas escolhas nesse início que a gente tá com todo gás, né, para ler coisas diferentes, para colocar na pilha de leituras obras que às vezes estão há um tempinho já na nossa estante, que a gente sabe que são obras fundamentais, obras que vale a pena conhecer. E um desses livros, então, que marcaram assim sobremaneira o meu 2023 foi As Vinhas da Ira, do John Steinbeck. Eu tinha tido a indicação para ler esse livro na minha disciplina de História Contemporânea na universidade com a prof. Gisele, maravilhosa, saudades Gisele. Tava na minha lista desde então, lá quando eu tava estudando a Grande Depressão, os anos 20, nos Estados Unidos. E agora, né, em 2023, finalmente eu consegui fazer essa leitura e entrou, assim, pra minha lista dos favoritos da vida. Por causa do diálogo com o contexto histórico, por causa de toda a crítica que o John Steinbeck coloca no seu texto, por causa de todas as complexidades que ele abarca na construção desses personagens. Tem um vídeo que eu fiz sobre As Vinhas da Ira aqui pro canal, eu vou deixar linkado, foi um dos primeiros vídeos do canal, acho que foi a primeira resenha que eu fiz no canal. E eu gosto muito daquele vídeo, ele é especial pra mim, apesar de todas as críticas, né, que a gente se faz, ainda mais comparando a minha trajetória ao longo desse ano de vídeos, né, eu acho que eu melhorei um pouquinho, em alguns aspectos eu acho que tenho muito a melhorar, mas eu gosto muito daquele vídeo ainda e eu vou deixar no link aqui para vocês assistirem. Aqui a gente acompanha um périplo, dá para se dizer, de uma família que viaja aos Estados Unidos em busca de oportunidades de trabalho, de alimentação, de sobrevivência, depois de perder suas terras, depois de perder os lugares nos quais elas tinham vivido a vida toda, gerações, para os bancos. Além de tudo, era um período de muitas crises climáticas, fenômenos como secas, e enfim, é uma leitura fundamental, eu acho, para todo mundo que gosta de ler. E além de tudo, é um texto muito acessível, é muito gostoso de ler, o John Steinbeck. Esse livro foi traduzido pelo Herbert Caro e pelo Ernesto Vinhais e publicado pela editora Record. Agora tem uma edição do livro novo do Steinbeck, que é A Leste do Éden, que é a capa laranja, e eu tô muito curiosa para ler. Outro livro que marcou meu ano de 2023 foi Stoner, do John Williams. Essa minha edição foi publicada pela Rádio Londres, que não existe mais. Agora tem uma edição nova pela Arte e Letra. Se não me engano é Arte e Letra. E a tradução desse livro é do Marcos Maffei. E eu amei essa leitura. Foram dias mergulhada em Stoner. E eu tenho uma lembrança afetiva de acompanhar a vida desse personagem ao longo dos anos. Tem toda uma pegada também meio Dark Academy, né? É um romance que se passa muito entre muros, entre salas das universidades. O personagem Stoner, então, ele vai para a universidade para cursar ciências agrárias e ele acaba mudando de ideia depois de fazer uma disciplina de literatura inglesa. E ele se apaixona, então, pela literatura e ele muda de curso. E, enfim, aí aqui acompanhamos a trajetória de vida dele. Logo na primeira página já tem um resumo da vida dele. E mesmo assim a gente segue lendo e tentando descobrir como que chegou, né, aquele ponto, né, no fim da vida dele.
É magnífico esse romance, é muito sensível. Eu me apaixonei pelo autor, eu quero ler outros livros dele, inclusive se vocês têm indicação, me contem aqui nos comentários o que mais vocês leram do John Williams, que vocês gostaram. Esse livro não podia faltar nesse meu vídeo. Outro livro que marcou o meu ano de 2023 foi o Cartas a uma Negra, da Françoise Egat. Esse livro aqui foi publicado pela editora Todavia e traduzido por Vinícius Carneiro e Mathilde Moite. Foi uma leitura muito especial que fizemos no Labaredas. Esse livro é escrito, então, por essa mulher que viveu no século XX. Ela nasceu na Martinica e viveu na França boa parte da sua vida. E ela era uma mulher negra que não conseguia bons trabalhos e que sonhava com a escrita, que gostava muito de escrever. E ela se inspirou muito com a história da Carolina Maria de Jesus. E então ela começou a escrever esse livro, que são cartas em que ela se direciona a essa interlocutora, que é a nossa grande escritora brasileira, Carolina Maria de Jesus, e reflete sobre a sua vida e faz registros sobre a sua condição, sobre a condição dos imigrantes na França. É um livro maravilhoso, foi assim uma leitura marcante no meu ano, um livro muito especial, principalmente também por dialogar com Carolina. Outro livro que marcou muito o meu ano de 2023 foi Orlando, da Virginia Woolf. Esse livro é um dos meus livros preferidos da vida. Conta a história de Orlando, então, essa personagem que atravessa os séculos e que observa as mudanças no mundo e as mudanças nela mesma. É um livro que a Virginia escreveu para Vita Sackville-West. É um livro que ela acaba questionando as estruturas do romance, as estruturas da biografia, as estruturas da história, e ela pensa sobre o tempo e a passagem do tempo dentro de nós e a passagem do tempo no mundo, do tempo cronológico. Eu li nessa tradução do Tomás Tadeu, publicado pela Editora Autêntica, que é minha edição preferida de Orlando e dos romances da Virginia. As minhas edições preferidas são essas, publicadas no Brasil, traduzidas. E foi maravilhoso. Tem vídeo aqui no canal sobre Orlando também, vou deixar linkado. Outro livro que marcou muito meu ano foi Pachinko, da Min Jin Lee. Eu li ali na finaleira do ano. Esse livro eu não devolvi ainda, né, emprestado. Ainda tô aqui com o livro gravando o vídeo de livros preferidos do ano, né, mas enfim. Esse livro foi emprestado para mim pela Thaís Okubaro, maravilhosa, uma querida, e panfletado por minhas amigas. Ele tinha que estar aqui nessa lista. Esse livro conta a história dos coreanos no Japão, através da trajetória de uma família, a família da Sunja. Eu fiquei assim apavorada com a forma como essa escritora conseguiu entrelaçar tantos fatos, tantos personagens, construir tantos personagens com tanta sensibilidade, em tão poucas linhas, com um texto tão enxuto, uma história tão longa. E foi mesmo surpreendente essa experiência de leitura. Foi uma das leituras que marcaram o meu ano e é um livro para devorar. É um livro muito bom de ler. A tradução de Pachinko foi feita pela Marina Vargas. E para encerrar esse vídeo de melhores leituras de 2023, a trilogia de Copenhague, da Tove Ditlevsen. Essa escritora dinamarquesa. Esse livro foi traduzido para o português direto do dinamarquês por Heloísa Jean e Christine Lee Garrubo. A Heloísa Jean, que faleceu infelizmente em 2023. Foi uma perda, né, para a nossa literatura. Eu fiquei muito encantada com esse livro. Eu não conhecia a Tove. Eu conheci ela faz poucos anos, que eu soube da existência dela. Inclusive, ela ficou conhecida no mundo depois que a trilogia de Copenhague, que reuniu esses 3 livros, Infância, Juventude e Dependência, foi publicado em inglês em 2019, então é muito recente. Depois de ter sido publicado em inglês, esses 3 livros reunidos com o nome de Trilogia de Copenhague, é que ela começou a ser traduzida para diversas línguas e ficou cada vez mais conhecida. Esse livro, então, é uma trilogia autobiográfica. A gente acompanha essas fases da vida da Tove, desde quando ela era muito criança, que ela já tinha essa paixão pela escrita e ela já escrevia seus versos, ela já escrevia seus poemas, e com uma família que vivia muitas dificuldades financeiras e além disso
muitas dificuldades emocionais. Ela conta aqui sobre a relação dela com o pai, com a mãe, com o irmão, as amizades dela na infância, a escola. Aí ela vai contando também sobre a juventude, o período em que ela tá ali na adolescência, e a fase da dependência. Então também é uma fase das mais difíceis, é uma das fases mais dolorosas no livro também. E apesar de ser uma história bastante complicada, né, bastante complexa, a vida da Tove não foi fácil. É muito bonito como ela transforma toda essa trajetória autobiográfica em linguagem, em texto. E é um livro muito gostoso também de ler, com muitas sacadas inteligentíssimas, já que ela tinha muita consciência de gênero, de classe, muita consciência social. Então ela coloca tudo isso no texto dela, muitas críticas e reflexões no sentido de ser uma mulher de um bairro operário que quer ser escritora. Inclusive ela enfrentou muitas dificuldades ao longo da trajetória dela com relação a isso, inclusive para ser reconhecida no seu país, apesar de ser muito lida, e muito cedo ela conquistou já fãs e fama e dinheiro também. Mas mesmo assim, para ser aceita no cânone, ela não foi muito fácil. Enfim, eu fiquei apaixonada pela Tove. Esse foi um dos melhores livros que eu li no meu ano de 2023. E eu espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo das melhores leituras de 2023. Foi um ano com leituras bastante significativas na minha vida, e essas obras que eu selecionei são obras que marcaram, são obras que eu vou levar comigo, que eu quero voltar, livros que eu gosto de estar folheando de vez em quando. E me contem aqui o que vocês leram de gostoso no ano passado. Contem aqui se vocês gostaram, o que vocês leram de mais interessante também no ano de 2023 de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.